Graça de Deus, estamos começando a lição 8. Já estamos na lição 8. 23 de novembro de 2025 é o dia que estudaremos esta lição. Quero agradecer a Deus mais uma vez pelo privilégio de estar cooperando com a nossa escola dominical neste trimestre, pela graça, bondade e a misericórdia de Deus. Na lição de hoje, estudaremos sobre emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. Você se lembra que na lição passada nós falamos muito sobre os pensamentos, como os pensamentos influenciam o humor, as emoções, os sentimentos, e como o humor também influencia o comportamento dos indivíduos. Então essa correlação estreita entre o que nós pensamos, o que nós sentimos e o nosso comportamento. Inclusive a disfunção causada por transtornos emocionais no comportamento. Há uma relação muito intrínseca desses fenômenos ou da complexidade desses fenômenos. Veja que em cada aula nós estamos estudando um deles. Na passada, os pensamentos, hoje, nesta aula, emoções e sentimentos. Lembrando que a próxima falaremos sobre já a vontade e as decisões, para fechar o ciclo dessa conexão, dessa interconexão que existe entre as três faculdades da alma: a razão ou o pensamento, a sensibilidade ou o sentimento e a volição ou a vontade, que são os desejos inerentes ao ser humano. O nosso texto áureo está em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui, portanto, nós vemos que a paz de Deus nos leva a um lugar de equilíbrio. Em Cristo Jesus, nós temos um lugar. Aqui uma linguagem espiritual que nos faz entender que há, sim, espiritualmente uma posição, uma condição que é em Cristo, na qual os nossos sentimentos, nossos pensamentos e a nossa vontade ficam guardados. Por isso o texto é completo. Guardará os vossos corações. Coração aqui no sentido da fonte da vida interior, com ênfase nas emoções e nos sentimentos. A nossa verdade em prática diz: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Na lição de hoje nós vamos falar um pouco da muito propalada inteligência emocional, Está muito falada em nossos dias, que é uma capacidade, em parte uma pseudocapacidade, de gerir os sentimentos, as emoções, através do nosso pensamento. Através do pensamento, a gente compreender nossas emoções e fazer uma gestão correta das emoções e dos sentimentos. E a inteligência emocional promete também essa capacidade de leitura das emoções e dos pensamentos dos outros, ou seja, de uma terceira ou de terceiras pessoas. É claro que há uma capacidade relativa disso, dentro do campo da capacidade humana, da sabedoria humana, mas a sabedoria humana ela é falível, absolutamente falível. Agora, há uma capacidade espiritual dessa compreensão e nós vamos aprender, inclusive, que o Espírito Santo produz em nós o seu fruto, e um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio ou a temperança. Aí sim é eficaz. É um poder espiritual que nos habilita a ter um autocontrole, um controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para que eles não se transformem em atitudes, em comportamentos inadequados, incorretos e pecaminosos. Na lição de hoje, portanto, nós vamos estudar sobre como compatibilizar emoções e sentimentos. Os objetivos da lição são explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano,
reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e sua relação com o pensamento e a vontade. Ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. O terceiro objetivo, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos e das emoções não vem apenas de métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os nossos corações, guarda os corações de todos aqueles que creem em Jesus. Em um mundo emocionalmente instável, a palavra de Deus oferece equilíbrio, cura e paz interior. Nossa introdução, nós relembramos que o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, ou seja, que tem vontade, e livre. Portanto, o homem pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos sobre os pensamentos, vimos como eles influenciam os sentimentos e a vontade, e também o reflexo das nossas decisões. Nesta lição, a nossa abordagem é da parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência espiritual. Vamos destacar, inclusive, a importância do controle das decisões através de instâncias que Deus submeteu. Nem sempre nós conseguiremos controlar as nossas decisões, por isso Deus nos dá instâncias de autoridade, como os nossos pais, por exemplo, né? E aqueles que nos governam, nos lideram nas diversas esferas, na esfera escolar, na esfera pública, na esfera eclesiástica. Deus coloca autoridade sobre nós e obedecer essas autoridades é fundamental. Lembro-me aqui de Saul, que em 2 ocasiões se deixou levar pelo seu ímpeto e desobedeceu a ordem do seu líder espiritual, Samuel, colhendo gravíssimas consequências. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus coloca sobre nós autoridades para que, em obediência, nós tenhamos o controle das nossas decisões. Então, essa obediência e, acima de tudo, a dependência de Deus faz com que nós sejamos protegidos dos nossos arroubos, né? Decorrentes das nossas emoções e dos nossos sentimentos. No primeiro tópico, nós tratamos aqui do homem como um ser afetivo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus, é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o que são emoções e sentimentos e como podem ser geridos. Qual a conexão existente entre o que pensamos e o sentimos? E 3, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Todo esse processo deve ser guiado pela vontade de Deus. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, de servi-lo e de adorá-lo. Nesse tópico, nós podemos destacar, quando falamos aqui do agravamento da crise de saúde mental, observar a questão da inflação diagnóstica. No nosso livro de apoio, nós tratamos desse assunto aqui na página 96, dizendo assim: a falta de equilíbrio interior tem produzido um crescente processo de adoecimento mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Como já mencionamos, esse fenômeno é acompanhado do surgimento de diagnósticos excessivos, além de um consumo desproporcional e preocupante de medicamentos para o tratamento de problemas emocionais, principalmente ansiolíticos
e antidepressivos. Por isso é importante, à luz da palavra de Deus, nós compreendermos a necessidade desse equilíbrio, essa correlação entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, para que nós tenhamos uma vida estável, uma vida equilibrada. A falta desse equilíbrio leva a transtornos. Alguns estão dentro da vida normal e outros realmente entram no campo de um diagnóstico correto e levam as pessoas a depender de medicamentos, especialmente esses ansiolíticos, né, e os antidepressivos. Mas a paz de Deus, como nós lemos aqui no começo, ela guarda o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, para que nós vivamos uma vida emocionalmente equilibrada e não dependemos aí de medicamentos para um controle, para o equilíbrio emocional. O segundo subtópico desse nosso primeiro tópico diz assim: afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Então, afetividade é o conjunto de sentimentos humanos. O conjunto dos nossos sentimentos está no campo do que é chamado de afetividade, que é a capacidade de demonstrar afetos, sentimentos, para com Deus e para com o nosso próximo, né? Especialmente. Esses processos envolvem tanto o corpo quanto a alma e também o espírito. A Bíblia nos mostra que nós somos seres completos e que nossas emoções e sentimentos fazem parte da natureza criada por Deus. Nós podemos entender a diferença entre emoções e sentimentos da seguinte forma: emoções são reações rápidas e geralmente acontecem, às vezes até sem a gente perceber. Quando menos observamos, já reagimos emocionalmente. Por exemplo, quando sentimos medo, quando sentimos uma alegria súbita, rápida, de repente, né, são emoções. A ira também costuma ser uma emoção rápida, súbita, por vezes inesperada. E os sentimentos? Já os sentimentos são mais duradouros. Costumam nascer das emoções e permanecem por mais tempo. Então, emoção é uma reação rápida, geralmente instintiva, que nós não racionalizamos a emoção. O sentimento, ele é duradouro. Geralmente é a emoção protraída ao longo do tempo, prolongada ao longo do tempo. Né? Nós mencionamos em uma aula anterior o exemplo de Caim. Caim teve uma ira, uma emoção. Foi advertido por Deus, mas não deu ouvidos à voz de Deus. Aquela sua ira se transformou em um sentimento, em um ódio, e o ódio o levou a tirar a vida do próprio irmão. Então essa é a diferença. Emoção, uma reação instintiva, rápida, geralmente fora do nosso controle. Já o sentimento, ele é prolongado, ele prolonga, né? Ele demora, ele é duradouro, ele se protrai ao longo do tempo. A principal diferença, portanto, é que a emoção passa rápido e o sentimento leva mais tempo. Né? O sentimento é menos intenso, mas pode durar bastante tempo, até a vida toda. Uma pessoa pode, por exemplo, viver a vida toda numa solidão ou numa tristeza, né? Deus nos livre, mas isso é possível. Então, são sentimentos que duram. Às vezes o ódio, né? Pessoas que nutrem o ódio durante muito tempo até praticar uma vingança. Então, sentimentos que são internalizados e costumam gerar graves consequências. Como servos de Deus, nós precisamos aprender a lidar com emoções e sentimentos, buscando o equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. A principal diferença, portanto, entre emoção, que ela passa rápido, e o sentimento, ele é mais duradouro. Podemos atribuir ou dizer que os nossos sentimentos, as emoções, têm
3 atributos. O primeiro atributo, a qualidade. O segundo atributo, a intensidade. E o terceiro atributo, a duração. E ao analisar esses 3 atributos, nós vamos verificar se diz respeito a uma emoção ou a um sentimento. Existem 6 afetos ou emoções que são considerados como as emoções básicas, que são alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. Geralmente são as emoções básicas. Vários autores, como Paul Ekman, no seu livro A Linguagem das Emoções, apresentam essas emoções como sendo as básicas. É claro que nós temos outras, mas essas são as fundamentais. Quando as emoções ocorrem, elas alteram, elas promovem ou provocam alterações corporais. É muito comum, quando nos emocionamos, essas emoções são manifestadas no corpo. As reações mais comuns são coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, às vezes dores musculares profundas por causa de uma emoção ou de um sentimento, uma ira, raiva ou um ódio, né? Secura na boca, náuseas, diarreia também, né? Tem situações emocionais que provocam alterações. Nós sentimos no corpo, né? Às vezes, quando, em algumas situações, antes de falar em público, antes de submeter a uma entrevista de emprego, assim por diante. São várias circunstâncias que as emoções são sentidas no nosso próprio corpo, né? Como eu já disse, essa secura na boca, né? é uma das emoções, uma das reações emocionais. Às vezes o corpo demonstra, né? Às vezes até a perna começa a balançar, parece que vai bater uma na outra. São reações emocionais manifestadas no corpo. E todos nós temos esse tipo de experiência numa situação ou noutra situação. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Essa emoção se transformou em um sentimento, porque se prolongou, né, durante o tempo de convivência, né, a maravilhosa convivência que eles tiveram, Adão e Eva. É uma convivência cheia de cumplicidade. Então, é uma das reações de emoção e de sentimento que nós temos no exemplo de Adão e depois no seu relacionamento com Eva. Depois do pecado, Adão e Eva experimentaram outras emoções. Agora são emoções negativas. Vergonha e medo foram 2 emoções negativas ou desagradáveis que eles sentiram logo depois do pecado. Dentre as reações externas imediatas decorrentes dessas emoções, nós temos aí a nudez, a percepção da nudez, melhor dizendo. A nudez já existia, mas agora a percepção da nudez. A vergonha fez com que eles se percebessem nus e buscassem se cobrir o corpo. Então é uma reação física. Tristeza e dor, né, também se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. E certamente, né, a tragédia da expulsão do Éden causou profunda frustração e angústia no coração de Adão e Eva. Portanto, nós temos aí no Gênesis essas manifestações das primeiras emoções, dos primeiros sentimentos já no primeiro casal. Inveja, ira e ódio. Aqui são emoções e sentimentos presentes em Caim, um personagem acerca do qual nós temos falado algumas vezes. Inclusive, o texto bíblico diz que o semblante dele ficou descaído, né? Houve uma alteração. Ele ficou, na NAA diz que ele ficou irritado e fechou a cara. Portanto, são emoções que promovem contrações nos músculos, né? Contrações no músculo. Então, era possível ver no semblante de Caim que ele estava irado, irritado, porque a sua oferta não era recebida, mas a de Abel era. Então, esse é um outro dado interessante, importante, como que as nossas reações emocionais às vezes ficam estampadas, às vezes dá aquela
vermelhidão no rosto, né? E até se comenta, olha, fulano ficou vermelho, ou ficou corado de vergonha. Então são reações que aparecem no nosso organismo, reações fisiológicas. Mesmo advertido por Deus, Caim permitiu que a emoção se transformasse num sentimento, como já observamos, o sentimento de ódio, e matou o seu irmão. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanhariam por toda a vida. Ele mesmo disse, né, ele que viveria errante, fugitivo e errante. Portanto, a tristeza, a vergonha, o medo não foi apenas uma emoção instintiva ali, foi um sentimento que passaria a acompanhar a vida de Caim toda, né? Ou acompanhá-lo por a vida toda. Por isso temos que ter muito cuidado como reagimos diante das nossas emoções, porque a depender das nossas reações diante das emoções, as emoções podem se transformar em sentimentos desagradáveis, negativos, e que podem nos acompanhar por longo tempo. Deus nos livre, né, até a vida toda, né? Então é preciso considerar isso. Às vezes se imagina que o pecado vai causar apenas uma vergonha momentânea, mas a vergonha momentânea pode ser transformada numa tristeza por muito tempo. Então temos que ter muito cuidado e vigiar, porque o pecado traz consequências terríveis. O pecado é uma morte e traz consequências profundas para a alma, para o espírito humano e também para o corpo. Portanto, vamos ao segundo ponto, que fala sobre o assunto emoções, experiência e controle. É um pouco daquilo que nós já temos falado, né? Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Na verdade, nem todas, mas muitas estão. Em caso assim, elas não constituem um pecado em si mesmas. Quando há uma reação emocional instintiva, não constitui um pecado em si mesma. Todavia, como nós decidimos em função daquela reação instintiva, é que vai determinar se há aí um pecado ou não. A frase do apóstolo Paulo, dita ou escrita aos Efésios, capítulo 4, versículo 2, nos ensina essa verdade. Quando ele diz, irai-vos e não pequeis. Então, nesse ponto aqui, ele está admitindo a ira e, aliás, seccionando, separando a ira do pecado. Irai-vos e não pequeis. Então, a ira, nesse ponto aqui, ela aparece como uma reação instintiva. Se ela não for convertida num sentimento ou numa ação pecaminosa, não constitui o pecado, né? Então, aqui Paulo aconselha os Efésios a controlarem a ira e não deixarem que a ira os domine, né? Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Mas se permanecermos irados, aí o apóstolo Paulo diz assim, não deis lugar ao diabo, porque aí a ira se transforma num sentimento e isso é dar lugar ao diabo. Abre uma brecha para que o inimigo atue. Foi o que aconteceu com Caim, que é o exemplo que nós estamos citando. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. É por isso que, no mesmo capítulo 4 de Efésios, no versículo 31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Então, o que nós temos aqui? Admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. A ira não pode permanecer no nosso coração. Por isso que Paulo diz que nós temos que nos livrar da ira. Temos que nos despojar. Aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 5 a 8, Paulo também trata desse assunto, dizendo assim, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, ou seja, fazer morrer, e abstende-vos, ou se livrem da malícia, da ira, da cólera, da maledicência. Então nós temos que nos livrar da ira. E com ou sob o controle do Espírito Santo, nós podemos sim ficar livres da ira. Aí é um passo a mais, quando o Espírito de Deus nos controla e
nos enche de mansidão. Aliás, no capítulo 3 de Colossenses, que é o texto que nós temos citado, nós encontramos aqui um processo que nos leva a sermos livres da ira. O versículo 8 diz assim, de Colossenses 3, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera ou da indignação, da malícia, assim por diante. E no versículo 12, o apóstolo diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então, é abandonar a ira, deixar a ira e ser cheio de mansidão e de outros atributos espirituais que são mencionados aqui e que em Cristo podem ser alcançados. Portanto, não podemos nos conformar com nenhuma emoção negativa. O segundo subtópico do tópico 2 diz assim, emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. O fato de uma pessoa ficar constantemente irritada não pode ser atribuído aí, e ainda que seja a sua herança, né, ao pai, à mãe, ao avô, à avó, não. Mesmo que o pai, a mãe, o avô, a avó, bisavô, enfim, todas as gerações anteriores tenham esse tipo de temperamento, o cristão convertido, que tem nele a produção do fruto do Espírito, tem que alcançar o domínio próprio, né? Essa mansidão, essa paz interior, e não viver sempre irritado. Isso é sinal de que é preciso progredir um pouco mais no processo de conversão, no processo de libertação espiritual. Como eu disse, esse tipo de pecado, a irritabilidade constante, insatisfação, o criticismo, né? Pessoas que reclamam de tudo, reclamam do sol, da chuva, da poeira, da lama, do frio, do calor, reclamam de dia, reclamam de noite, reclamam se estão no ambiente fechado, se estão no ambiente aberto, tudo é um motivo de reclamação. Há uma doença emocional e, por vezes, espiritual, que Jesus pode produzir uma profunda libertação e transformação. Um dos pecados que são tentáculos nos quais, ou do qual, em cujo pecado são gerados esses demais pecados, é o orgulho, né? Uma pessoa orgulhosa é muito suscetível a reações emocionais negativas, como a ira, a rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com quem convive. Então, pessoas que produzem muitos males aos relacionamentos, sejam homens, sejam mulheres. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a mulher rixosa, né? A mulher que gosta de contendas, de contínuas reclamações, de murmurações. Mas a Bíblia fala também de homens, como Nabal, que era um personagem soberbo, mal-humorado e ingrato. E a insensatez de Nabal lhe custou a vida, né? Lhe custou muito caro. Portanto, sejam homens, sejam mulheres, todo cristão deve ser uma pessoa profundamente convertida, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, uma pessoa alegre, ensinável, tratável, submissa, obediente, cordata, amigável, amorosa, porque isso aí decorre do fruto do Espírito em nós. Não podemos ser pessoas negativas, facciosas, briguentas, soberbas, divisionistas. Isso não confere com o servo e a serva de Deus. E o Senhor Jesus quer tratar as nossas emoções, os nossos sentimentos e nos curar por inteiro, tirando toda a raiz de amargura, de mágoa que haja dentro de nós, né? A igreja é o verdadeiro e profundo lugar de
terapia espiritual, usando essa palavra, né? Por excelência, lugar de cura espiritual, pela palavra. A palavra de Deus cura, a presença do Espírito Santo cura as nossas emoções e os nossos sentimentos. O aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem benefícios. As emoções nem sempre são negativas, muitas vezes são positivas. O medo, por exemplo, é uma emoção que pode ser negativa, mas pode ser uma emoção altamente positiva. Quando nós sentimos essa emoção forte, o medo, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina. A adrenalina é um hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou para a fuga. Então, quando o ser humano vê uma fera, por exemplo, então há a produção da adrenalina e o medo faz com que a gente corra, fuja, talvez salte por um muro que jamais saltaríamos se não estivéssemos com medo, se não estivéssemos aí impulsionado pela adrenalina. Então, é uma reação emocional, uma reação instintiva altamente positiva. Então, uma criança, quando tem um medo de altura, né? Imagina se não tivesse medo de altura e pulasse, né, de qualquer altura. A criança, quando passa a ter medo do fogo, imagina se não tivesse medo do fogo. Então, as reações têm esse caráter também de produzir defesa. Portanto, essas emoções servem para ativar o nosso mecanismo de defesa. Sem essas emoções, no caso eu me refiro agora novamente ao medo, o corpo ficaria inerte, sem ação e totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados tanto para o bem quanto para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções Jesus expressou durante a sua vida e ministério, como compaixão pelas multidões, né? Quando ele viu a multidão, as pessoas que estavam desgarradas e errantes, quando ele também chorou diante daquela cena de Maria chorando, dos judeus, amigos de Lázaro chorando, e Jesus também chorou. Então são emoções, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, como homem, ele sentiu todas essas emoções passíveis a todo ser humano. Terceiro e último tópico, sentimentos guardados por Deus. Como nós lemos aqui na introdução, a paz de Deus, nosso texto áureo, né, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É possível, na presença de Deus, buscando-o em Cristo Jesus, através da oração, através da palavra, através das demais disciplinas espirituais, fortalecendo a fé, confiando em Deus, recebendo essa paz que produz aí essa quietude interior que guarda o nosso coração, guarda o nosso sentimento. Há uma falsa autonomia, a autonomia humana ela é falsa, que é a pretensão do ser humano em ter um autocontrole por suas próprias forças. Nos nossos dias fala-se muito em inteligência emocional, que nós falamos no começo, né, aqui da nossa aula, que é a proposta ou a promessa de uma capacidade própria do ser humano, através da sua própria inteligência, fazer a gestão das suas emoções e dos seus sentimentos. Não só a própria, mas de terceiros. E não reagir de acordo com essas emoções e sentimentos. Em que pese não desprezemos alguma capacidade humana, que ela existe, né, de entender as próprias emoções e sentimentos e ter algum controle, nós sabemos que isso é falível. Somente com a graça de Deus, pelo Espírito de Deus, é um dos aspectos do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, nós conseguimos ter esse autocontrole. Portanto, cheios do Espírito Santo, com o Espírito Santo produzindo em nós a temperança ou o domínio próprio, aí sim, acima de toda e qualquer inteligência emocional,
nós conseguimos, pela graça de Deus, ter o controle das nossas emoções e sentimentos. Não nos esqueçamos, a palavra de Deus diz lá em Jeremias que o nosso coração é enganoso e perverso. Nós não podemos, maldito o homem que confia no homem. Então não podemos confiar em nós mesmos, nós temos que confiar em Deus e depender dele, né? Essa questão aí dessa inteligência emocional não passa de um novo racionalismo, né? De uma crença no poder da razão. E nós temos que confiar, acima de tudo, no poder divino agindo em nós. Indo para a conclusão da nossa lição, não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, se vivermos em humildade e fé sob o domínio do Espírito Santo. Que possamos então viver no modelo de Cristo, né? Nos submetendo inteiramente ao controle da vontade de Deus, né? Para que nós possamos, renunciando sentimentos egoístas, a presunção, a avareza, o narcisismo que tem afetado tanto o ser humano, nós possamos depender de Deus e sermos livres, né, de terríveis erros que às vezes são cometidos em função de uma má gestão das emoções e dos sentimentos. Lembrando, inclusive, do próprio Senhor Jesus, né, lá no Getsêmani, ele não negou as suas emoções, ele admitiu a sua tristeza, a agonia que estava na sua alma, mas ele se submeteu inteiramente à vontade do Pai. Que assim o Senhor nos dê esta graça de que sejamos guardados por Ele, nosso coração, nossos sentimentos sejam guardados pelo Senhor. Que Deus abençoe a você e que tenhamos uma excelente aula em nome de Jesus.